Sabe aquela torrada com geleia, o suco de laranja gelado ou aquela tigela de aveia instantânea que você consome, jurando que está fazendo uma escolha leve e saudável? Pois preste muita atenção. Esse café da manhã que você considera inocente pode ser o grande culpado pelo cansaço que te derruba às 10 horas da manhã e por aquelas dores persistentes nas juntas que parecem não ter fim. O problema não é um alimento isolado, mas sim o fogo silencioso que essas escolhas acendem no seu sangue logo nos primeiros minutos do dia. Hoje, aqui no Código da Vitalidade, eu vou te mostrar como o seu desjejum pode estar acelerando o seu envelhecimento metabólico e qual é o passo a passo científico para você blindar o seu corpo e recuperar a sua energia sem precisar de dietas restritivas ou promessas milagrosas. Para a gente começar, você precisa entender o que acontece dentro das suas artérias assim que você termina de comer. Imagine o seu corpo como uma rodovia. Após uma noite inteira de sono, essa estrada está vazia, limpa e pronta para começar o tráfego do dia. Quando você ingere apenas carboidratos rápidos, como o pão branco, o bolo, as frutas isoladas ou os sucos, é como se você abrisse todas as cancelas de uma vez e despejasse milhares de carros velozes e descontrolados nessa pista. O resultado é um congestionamento imediato de glicose no seu sangue. Para tentar limpar essa bagunça e evitar um desastre, o seu pâncreas é obrigado a disparar uma carga pesada e urgente de insulina. Se esse padrão de picos altíssimos, seguidos de quedas bruscas, se repete todo santo dia, a sua fechadura celular começa a enferrujar. Isso é o que a ciência chama de resistência à insulina. O açúcar que sobra circulando, porque não conseguiu entrar nas células, começa a inflamar as paredes das suas artérias e a caramelizar as suas proteínas internas. Esse processo alimenta o que chamamos de inflammaging, um envelhecimento acelerado e doloroso causado pela inflamação crônica. Muitas pessoas acreditam que o cansaço matinal é apenas um sinal da idade, mas, na verdade, pode ser o seu metabolismo gritando por socorro. Quando você tem esse pico de glicose logo cedo, o seu corpo sofre um estresse oxidativo severo. É como se você estivesse enferrujando por dentro. Essas moléculas de açúcar em excesso funcionam como pequenos estilhaços que agridem os seus tecidos, gerando dores articulares e uma névoa mental que te impede de raciocinar com clareza. E o pior, após o pico, vem a queda. Quando a glicose despenca, o seu cérebro entende que você está sem energia e dispara sinais de fome e irritabilidade. É por isso que, 2 horas depois de um café da manhã cheio de pães e sucos, você já está procurando o próximo lanche ou sentindo uma sonolência inexplicável. Você entra em um ciclo de montanha-russa metabólica que drena a sua vitalidade e prepara o terreno para doenças mais graves, como o diabetes e problemas cardiovasculares. Mas a solução não é parar de comer ou passar fome. A grande virada de chave está em entender a fisiologia do seu corpo e mudar a ordem e a companhia do que você coloca no prato. O seu organismo lida muito melhor com o açúcar se ele chegar acompanhado de guarda-costas eficientes. E esses guarda-costas são as proteínas e as fibras. Se você come um pedaço de pão sozinho, a glicose explode no sangue em questão de minutos. Mas, se você coloca um ovo mexido, um pouco de frango desfiado, um queijo de boa qualidade ou sementes de chia e linhaça por cima, a proteína e a gordura seguram na mão desse açúcar e fazem ele entrar na sua rodovia de forma lenta, gradual e organizada. Isso poupa o seu pâncreas de um trabalho hercúleo e mantém o nível de inflamação sob controle. É uma mudança de estratégia. Você não está proibindo o carboidrato. Você está domando o impacto dele. Falando em ferramentas de apoio, muito se ouve sobre o vinagre de maçã. Sim, o ácido acético presente nele é uma ferramenta real e com respaldo científico. Ele atua de 2 formas principais. Primeiro, ele retarda o esvaziamento do seu estômago, funcionando como um policial que controla a velocidade de entrada dos carros na rodovia. Segundo, ele melhora temporariamente a sensibilidade das suas células, ajudando a insulina a funcionar melhor, como se você estivesse passando um óleo lubrificante naquela fechadura que começou a enferrujar.
Se você quiser usar o vinagre como um auxílio extra, a regra de segurança é absoluta: nunca tome puro. Uma colher de chá diluída em um copo grande de água, cerca de 20 minutos antes da refeição, pode ajudar a achatar a curva de glicose. No entanto, é fundamental ser responsável. Se você sofre de refluxo grave, gastrite ativa ou se faz uso de medicamentos para o controle do diabetes, como a insulina ou secretagogos, não introduza o vinagre sem consultar o seu médico. O vinagre é apenas um detalhe, um acessório opcional. A verdadeira proteção e a cura para a inflamação estão na estrutura do que você come e na ordem em que você ingere esses alimentos. A regra de ouro que eu quero que você leve para a vida é a sequência da ingestão. Se houver fibras e proteínas no seu café da manhã, comece por elas. Deixe a torrada ou a fruta para o final da refeição. Esse simples ajuste na ordem faz com que o seu sistema digestivo crie uma rede de fibras no estômago que filtra a entrada do açúcar. Além disso, precisamos falar sobre o sequestro metabólico da glicose. Existe um truque fisiológico que pouca gente usa: o movimento pós-prandial. Logo após terminar o seu café da manhã, se você caminhar por apenas 10 ou 15 minutos, você está dando um comando de mestre para o seu corpo. Os seus músculos das pernas, ao se contraírem, ativam receptores que buscam o açúcar no sangue de forma direta, sem precisar de tanta insulina. É como se os seus músculos sequestrassem a glicose para usar como combustível imediato, impedindo que ela fique circulando e inflamando o seu corpo. Uma volta no quarteirão, ou até mesmo pequenas tarefas domésticas em pé, logo após comer, podem reduzir drasticamente o impacto inflamatório daquela refeição. Eu quero te propor um desafio prático de 14 dias para você testar essa nova ciência no seu próprio corpo e sentir a diferença na ponta dos dedos. Durante as próximas 2 semanas, você vai seguir 3 passos fundamentais. O primeiro é a regra da primeira mordida. Você nunca vai começar o seu desjejum pelo carboidrato ou pelo suco. Comece sempre pela proteína ou pelas fibras. Se tiver um ovo, coma o ovo primeiro. Se tiver um iogurte natural com sementes, comece por ele. O segundo passo é o fim dos líquidos açucarados. Troque o suco de fruta pela fruta inteira com casca e bagaço. O suco é glicose pura sem proteção. A fruta inteira é um pacote completo com fibras que protegem o seu fígado. O terceiro passo é a caminhada de ouro. Termine de comer e se movimente por 10 minutos. Não é um treino intenso, é apenas sinalizar para os músculos que a energia chegou e precisa ser usada agora. Durante esses 14 dias, eu quero que você observe não apenas a sua balança, mas principalmente a sua mente e as suas dores. Repare se aquela sonolência após o café desapareceu. Veja se a sua fome no almoço está mais controlada e se as suas articulações parecem menos rígidas ao levantar da cadeira. Esses são os sinais reais de que a inflamação está baixando e que o seu metabolismo está voltando para os trilhos. Lembre-se que o envelhecimento não precisa ser sinônimo de declínio e dor. A vitalidade é construída nas escolhas que parecem pequenas, mas que, somadas, determinam se você terá autonomia ou se será refém de remédios nos próximos anos. Cuidar da saúde após os 40, 50 ou 60 anos exige critério e inteligência. O café da manhã é a base do seu dia. Se você começa o dia inflamando o seu sistema, você passa o resto das horas tentando apagar incêndios. Quando você blinda a sua primeira refeição, você dá ao seu cérebro e aos seus músculos o combustível limpo que eles precisam para funcionar com excelência. Se você faz uso de medicação para a glicose, monitore seus níveis com mais atenção ao adotar essas práticas, pois a sua necessidade de medicação pode mudar conforme o seu corpo se torna mais eficiente. Nunca altere doses por conta própria, mas leve os seus novos resultados e o seu diário de bem-estar para o seu médico ver. Se este conteúdo abriu os seus olhos para o que está acontecendo dentro de você todas as manhãs, eu te convido a se inscrever no Código da Vitalidade.
Nossa missão aqui é traduzir a ciência complexa em passos simples que você pode aplicar na sua rotina para viver com força e clareza mental. Não aceite o cansaço como algo normal. Não aceite a dor como parte da idade. Você tem as ferramentas para mudar o seu destino metabólico, começando amanhã cedo. Escreva aqui nos comentários para eu saber. Qual é o item que não falta no seu café da manhã hoje? Vamos analisar juntos como transformar essa refeição no seu maior escudo contra o envelhecimento. E se você conhece alguém que vive reclamando de cansaço ou que adora um pãozinho com suco logo cedo, compartilhe este vídeo. A informação correta é o primeiro passo para a liberdade. Eu sou a voz do Código da Vitalidade, focado na sua saúde 360 graus. Um grande abraço, mantenha o foco na sua proteção metabólica e a gente se vê no próximo vídeo.